Ó, isso aí. O café da noite, todo mundo com as canequinhas. Primeiro, eu queria agradecer a OAB Ipiranga, em nome da diretoria, da doutora Daniela, de todos a comissão de compliance da OAB Ipiranga, todos os presidentes de comissão, pela oportunidade da gente estar fazendo esse bate-papo. Eu sou a Roberta, eu sou a presidente da comissão de compliance. A gente vai fazer um bate-papo inicialmente aqui com a doutora Daniela Reis, que é a vice-presidente da OAB Ipiranga, da subseção, e a doutora Juliana, que é a vice-presidente da comissão de compliance. Então, a gente tem a intenção aqui de fazer um bate-papo mesmo, e vou fazer uma apresentaçãozinha prévia, e depois, para todo mundo participar, a gente vai abrir para questionamentos, novas visões, enfim. E queria também falar para vocês que a gente se solidariza e sabe que está todo mundo vivendo um momento complexo, né? Eu falo que cada um está tendo o seu Covid interior, né? São muitas perdas. Às vezes as pessoas têm perdas de emprego, perdas de entes queridos, perdas de pessoas, de separações. Então, assim, para a gente tentar ver de alguma forma as coisas de uma forma mais positiva, tentar fazer com que seja um momento de se reinventar, de autoconhecimento. Então, a gente se solidariza com essas perdas e também deseja a todos que um novo recomeço para todos nós, né? É isso que a gente espera e deseja. Eu vou começar aqui a apresentação. Estou compartilhando a tela. Doutora Daniela e doutora Juliana, se quiserem falar alguma coisa de início. Boa noite a todos, agradeço a disponibilidade e me sinto honrada com a presença de vocês aqui. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço o convite da doutora Roberta, da doutora Juliana, para a gente promover esse encontro aqui essa noite, e de um tema tão relevante, porque todos nós quase estamos em home office, né? Então, vamos falar um pouco mais disso essa noite. Vou esperar para ver se vocês estão vendo a minha tela. Está todo mundo me ouvindo bem, né? Sim, eu estou. Sim. Tá. Vocês estão vendo a tela agora? Sim. Tá. Então, vamos começar. O tema é programas de integridade e a cultura do home office. Café, eu já falei que é um bate-papo. Antes da gente começar, eu ia pedir para todos ficarem com o mudo, né? Com o áudio mudo. E quando for falar, aí vocês apertam para falar, porque assim a gente fica mais com um som melhor. Muito obrigada. Então, essas são as informações iniciais. A gente vai começar com os conceitos, né? O que é compliance, o que é integridade, moral, ética. Como nós estamos iniciando da comissão de compliance, compliance do termo to compliance, significa estar em conformidade com as regras, com as leis, com o código de conduta. Integridade chegou com a lei anticorrupção, ela é um conceito mais de inteireza, né? Além de você estar em conformidade com as regras, com o código de conduta, é bom também a gente estar em conformidade com os nossos próprios valores. Então, muitas vezes, tomar decisões na empresa ficou mais desafiador, porque a gente tem que estar em conformidade com os nossos valores e com os valores da empresa. Moral tem a ver com hábitos e costumes, e ética é mais de comportamento, algo mais coletivo de comportamento. Eu fiz uma frase aqui que sempre costumo falar que é bem, remete bem ao conceito de ética e integridade, né? A integridade é o ser e a ética é o fazer.
É o viver, ser na plenitude, inteireza e agir, fazer comportamento de forma adequada, correta, visando o bem de todos. A gente falou aqui do que é o compliance, né, a ética, o conceito de compliance, integridade. O que é programa de integridade? Programa de integridade, ele é um conjunto de mecanismos e procedimentos que visa a aplicação efetiva dos códigos de conduta. Das regras, das políticas, enfim, ele é um organismo vivo. Ele começa tom from the top, o tom, né, o suporte da alta direção, e hoje a gente não fala mais só tom from the top, a gente fala de content from the top, que é o topo, seu exemplo mesmo, não adianta mais só ter o tom, a gente precisa ter o exemplo, ser o exemplo no dia a dia, nas nossas ações diárias, né? Então, é um conjunto de código de conduta, canal de integridade, políticas, canal de denúncia, que alguns chamam de integridade, mapeamento, avaliação de riscos, treinamentos, investigações, implementação no dia a dia e o monitoramento. Não adianta ter um programa de integridade implementado e não ter um monitoramento depois. E a lei 12.486, ela é regulamentada pelo decreto-lei, né, 8420, que o programa de integridade está nos seus artigos 41 e 42, e ela fala de efetividade. O programa de integridade, ele tem que ser efetivo. Não basta ser só eficiente, que é o menor custo e tempo, nem só eficácia, né, que é menor custo e tempo e atingindo o resultado, mas tem que ter efetivo, que é o menor custo, tempo, atingindo o resultado e tendo impacto para todos ao redor, para a sociedade, enfim, para o ambiente que a gente está trabalhando. O programa de integridade e a cultura do ambiente, o home office. Hoje a gente falou aqui no programa de integridade, nós falamos do suporte da alta administração, mas eu acho que não dá para a gente falar mais só de suporte, de exemplo da alta administração. A gente tem que falar do movimento de cultura. Para um programa de integridade ser efetivo, precisamos desse movimento. As empresas já estão se movimentando para inserir a política de home office no programa de integridade, mas eu acredito, assim, que a efetividade só nós vamos ter com o movimento de cultura. Então, já que nós estamos iniciando a cultura, porque em alguns países que neva, tudo, eles já têm uma cultura mais avançada de home office nesse período de neve e tudo. Mas o Brasil, com a pandemia, a gente começou a ficar mais forte nesse movimento de cultura de home office. Então, que esse início seja de forma íntegra, seja de forma verdadeira, ética e tão tecnológica quanto humana, que a gente precisa também lembrar da humanização, né, das questões. E aí eu falo, nossa, então quer dizer que nós, com o home office, nós estamos tendo um choque de cultura, né? O ambiente das nossas casas é um ambiente diferente do empresarial. Então, os valores das empresas vão precisar estar muito enraizados, muito fortalecidos, todos olhando na mesma direção. E eu não gostaria de falar de choque de cultura, porque a gente não fala de parceria de cultura, né? Porque quando a gente está na nossa casa, a gente tem os nossos valores da casa ou do nosso ambiente. E quando a gente está na empresa, a gente tem os valores da empresa, o código de conduta da empresa. Então, eu estou começando a falar de um tempo para cá, não em choque, né? Em parceria de cultura, a cultura da empresa com a cultura da nossa casa, né? E aí a gente tem que pensar, né? Como que a gente vai trazer, de fato, a cultura da empresa para dentro do ambiente familiar? E aí vem uma pergunta, né? O café online vai ter o mesmo sabor? Eu falo sempre do cafezinho aqui que a gente está trazendo. Como que serão os cafés, os almoços? A gente vai fazer café da tarde, almoço um na casa dos outros? Se realmente o home office for seguido pela maioria das empresas, né? A questão de confidencialidade também, os seus parceiros e filhos vão poder escutar o que você está falando, será que não tem sigilo naquilo? O gestor e o líder que gosta de estar presente, de estar observando, ele talvez não vá conseguir
observar os seus funcionários de perto. Então, o horário também, para ser cumprido, não ser extrapolado. Então, a gente tem muitas perguntas e, às vezes, até poucas respostas em relação a esses desafios que a gente vai ter com essa nova cultura, que esperamos seja de muita integridade, que consigamos realizar com muita ética, né? Então, tem muitas perguntas. Aí eu pensei numa solução, nessa parceria de cultura. Eu vou parar de falar de choque de cultura. Se a gente conseguir criar um ambiente de confiança, acho que está meio caminho andado para essa cultura de home office ser de fato efetiva. E aí nós temos 7 pilares que criamos aqui para criarmos um ambiente de confiança, uma cultura de pertencimento. Então, seja no ambiente virtual ou presencial, se a gente seguir esses pilares, a gente vai ter uma concretude, vai ter uma efetividade nos programas. Então, os pilares são o autoconhecimento, um investimento em soft skills, uma comunicação transparente e gentil, uma observação neutra, uma empatia, um senso de responsabilidade, não de culpa, assim, preparo, competência. Acho que senso de responsabilidade é muito importante. Uma fé, o direito de evoluir, de sermos vulneráveis, de sermos humanos, né? A fé na evolução do ser humano. E um senso de coletividade, de fraternidade. Então, se a gente tem tudo isso, esses pilares bem sólidos, os valores, a missão, visão, o propósito da empresa bem alinhado, a gente consegue ter mais efetividade. Criar um ambiente confiável, uma cultura de integridade é complexo, mas também uma escolha, um comprometimento, em que todos precisam olhar na mesma direção. Eu escrevi essa frase depois que eu coloquei esses 7 pilares. Então, acho que a gente está no momento de se reinventar, de pertencer. Todos somos responsáveis pelas mudanças e efetividade da cultura de integridade, né? Então, como nós vamos nos reinventar agora? Como que vai ser essa nova cultura? Quais os padrões? O que a gente espera, né? Se não puder voar, corra. Se não puder correr, antes. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito, que é o Luther King que falou pra gente, né? Então, agora, eu vou fazer umas perguntas aqui para a doutora Daniela e para a doutora... fazer umas ponderações com as doutoras aqui, estou tirando. Parou de compartilhar aí? Parou. Deixa eu voltar aqui. Peraí, só um minutinho. Esse foi o tema que eu pretendia trazer para vocês, só para trazer mais reflexões. São mais perguntas do que respostas, mas a gente vai fazer um bate-papo aqui com a doutora Daniela e com a doutora Juliana, e depois todo mundo que quiser fazer os seus comentários e quiser entrar, enfim, fiquem à vontade, né? Doutora Daniela, depois dessa nossa apresentação, doutora Juliana, eu queria perguntar para as duas. Como vocês acham que a cultura da empresa entrará na casa das pessoas de forma efetiva? Como que vai ser? A gente vai ter uma chavinha? Agora estou no momento de trabalho. Então, os valores que estão me regendo são os valores da minha empresa e não os da minha casa. Agora eu sou o momento café esposa. Como que vai ser isso? Como que a cultura vai entrar da casa das pessoas, na opinião de vocês? Antes de iniciar a minha fala, eu queria agradecer a presença de todos e todas aqui, principalmente as presidentes de comissão, as vice-presidentes, que estão sempre conosco aqui nas nossas atividades da subseção do Ipiranga. Roberta, eu acredito que é uma chavinha, assim, né? Que em nosso cotidiano a gente desempenha uma série de papéis, uma série de funções, e no horário de trabalho é você enquanto profissional, né? Você incumbida de desenvolver, de desempenhar tarefas, e eu acho que as palavras que regem o trabalho home office são o compromisso e a responsabilidade de você desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível, né?
o home office, ele é muito novo na nossa cultura aqui, né? Em 2017, só para vocês terem uma noção, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela não tinha dados concretos aqui do Brasil sobre o home office, né? Enquanto nos Estados Unidos, no Japão, nos Estados Unidos já tinha 20% da população já em home office ou trabalhando na rua, né? Enquanto aqui no Brasil a gente não tinha dados concretos. Então, essa cultura que já vem de décadas já nos Estados Unidos, fomentado, impulsionado pelo setor de tecnologia, já estava muito à frente aqui do Brasil, né? E com a pandemia, a gente foi obrigado a se adaptar na marra, né? A gente que entrar em home office para continuar as atividades no trabalho. E eu vejo, assim, que as empresas tiveram que se adaptar, não só as empresas, mas nós, porque nós estamos em casa e nossa família está aqui do lado, né? Então, foi uma adaptação conjunta do profissional, do colaborador e da empresa, né? E aí, eu acho que para muitas empresas foi necessário, imprescindível, trazer a cultura da empresa para o ambiente virtual, onde vai ser desenvolvido muitas vezes trabalho, né? Então, como desenvolver, como trazer essa cultura para o ambiente virtual, onde o trabalhador se sinta motivado, se sinta responsável a produzir, a desenvolver as tarefas que ele já está habituado, né? Então, a utilização de plataformas digitais para fazer as videoconferências, as plataformas, até muitas empresas estão usando aquelas de joguinhos para manter a equipe focada, né? E ligada, assim, o dia inteiro, durante o horário de trabalho, no desempenho daquela tarefa. E a utilização da fomentação dos plannings semanais, quinzenais, para focar a equipe, para deixar já alguns objetivos pré-determinados, algumas tarefas, para que esses profissionais possam cumprir, assim, mesmo não estando ligado com a empresa o tempo inteiro. Então, já tem uma pré-determinação, né? E vi também algumas empresas que pediam para os funcionários também fazer relatórios diários ou semanais das tarefas que estavam desempenhando, né? Mas todas elas foram, assim, das que eu andei conversando, das que eu andei vendo o planejamento de trabalho, foram unânimes em manter aquele ambiente dos funcionários próximos, né? Porque aí a cultura da empresa, os objetivos da empresa conseguem ser fomentados de uma forma mais fácil, né? Então, toda essa estrutura que foi desenvolvida nas casas dos colaboradores e também nas empresas, motivou para que o trabalho continuasse da melhor forma possível, né? Nós não estamos mais nos escritórios, mas os escritórios estão com a gente, basta ter uma internet, um computador, o celular e estar ligado, né? Muito legal, aquela questão de você ter passos para ter uma cultura de pertencimento, né? Todos pertencerem àquilo e todos se sentirem vivos dentro daquela situação, mesmo não estando presencialmente, mas os valores estando vivenciando dentro das pessoas. Muito legal essa sua visão, obrigada. E aí eu queria também fazer essa mesma pergunta para a doutora Juliana, e pensando um pouquinho mais a empresa, como levar a cultura da empresa para dentro das casas e como a gente também, eventualmente, colocar um pouco de limites, né? Enfim, quando a cultura está entrando dentro da nossa casa, alguns limites, porque a gente sabe que home office, ele não é regulamentado, né? No trabalho, nós temos, no dia de trabalho, só o teletrabalho. Então, como que é esse home office, os limites, trazendo a cultura para dentro da casa, doutora Juliana? Isso. Boa noite a todos, agradeço a disponibilidade de todos nos ouvir e participar da discussão aqui, e acrescentar suas experiências
práticas, né, já que todo mundo foi obrigado a mudar sua forma de trabalho repentinamente, né. A doutora Daniela comentou de manter os computadores e celulares ligados, né, para manter uma cultura de pertencimento dentro da empresa, como a Roberta mencionou, mas é importante também a gente saber desligar esses celulares e computadores na hora que eles não forem mais essenciais para o trabalho. Porque hoje em dia eu vejo muitos exemplos de pessoas que não conseguem ter uma pausa, né, para ir ao banheiro, não conseguem comer adequadamente, comem junto do laptop, e isso a longo prazo não se mantém, não se sustenta. O risco, né, na minha visão, de não se colocar um limite no home office é justamente a ocorrência de eventual assédio moral, né, que pode gerar doenças profissionais, como o burnout. Inclusive, eu tenho visto o judiciário, em especial 2 juízes, um da 4ª região, do TRT da 4ª região e um do TRT da 8ª região, que são os doutores Janete Deste e Fábio Pacheco, que já conceituaram um novo tipo de assédio moral virtual, que é a síndrome do Caxias. A principal vítima, né, potencial vítima desse assédio moral é o empregado super prestativo, é aquele que mais habilitado, é aquele mais organizado, aquele mais competente, porque ele eventualmente pode ficar sobrecarregado e ter uma cobrança excessiva de trabalho exatamente por ser super produtivo. Esse é o potencial empregado que pode vir a sofrer um burnout a longo prazo. Isso não é interessante para ninguém, nem para ele mesmo que perde a saúde, e nem para a empresa que, lógico, investiu tempo, dinheiro em treinamento, conhecimento e know-how, e de uma hora para outra perde o empregado, além do risco de uma condenação em danos morais, indenização por danos morais. Então, eu acho importante a gente saber colocar limites no home office, e eu tenho assistido algumas palestras que dão sugestões práticas para se fazer isso. Por exemplo, a Isabela Camargo, ela fala que para se evitar essas pausas involuntárias causadas por doenças, a gente tem que tomar conta da nossa agenda, ter o controle do nosso tempo e estabelecer as nossas pausas voluntárias. Então, lógico, você vai classificar todas as tarefas que você faz durante o seu dia, e ela sugere que a gente classifique essas tarefas como necessárias, essenciais, prioritárias ou importantes. Só um minuto, por favor, desculpa. Não, já desligou aqui, perdão. Então, essas tarefas podem ser classificadas entre essenciais, prioridades ou tarefas importantes. As essenciais são as tarefas de alimentação e higiene, ou seja, você reserva o seu horário de almoço e almoça adequadamente com tempo de mastigar o seu alimento. Parece meio absurdo falar isso, mas a gente não tem mastigado a nossa comida direito. Isso depois dá um problema de digestão e acaba, a longo prazo, atrapalhando, né, o nosso bem-estar. Além disso, tempo, por exemplo, para escovar os dentes. Quanto tempo você consegue demorar para escovar os dentes durante o seu dia? Você tem que levar seu laptop quando você vai no banheiro? Você tem que levar seu laptop junto quando você vai até a cozinha? Então, essas pausas são importantes, são pausas essenciais na rotina. Estabelecidas essas pausas, a gente entra para as tarefas prioritárias, né? São aí uma sugestão do Leandro Carnal para classificar essas tarefas. Então, primeiro a gente faria as tarefas que a gente menos gosta. Com mais energia no começo do dia, você termina mais rápido as tarefas que você menos gosta. Coloca elas passa, né, para frente e entra para as tarefas estratégicas. Terminadas as tarefas estratégicas, você começa os seus prazos. Tá? Essas são as prioridades do seu dia. Terminadas as prioridades, você entra para as tarefas importantes. Então, no final do dia, você preenche a sua agenda dentro do possível, equalizando, balanceando suas tarefas dessa forma, para ganhar qualidade de vida e conseguir manter um equilíbrio na sua vida entre a vida profissional e a vida pessoal. Né? Eles mesmos usam uma frase que eu achei de bastante impacto, que fala que só os limites trazem liberdade. Então, na verdade, cabe a nós colocarmos limites na nossa própria agenda para termos liberdade de usufruir dos frutos que a gente colheu com o nosso trabalho, que no final é o objetivo de todo mundo. Né? Acho que é por aí, Rô.
Muito legal essa sua visão, principalmente de colocar os limites, né? A doutora Daniela veio trazendo como a gente traz a cultura do home office para dentro das nossas casas, mas ela veio com a visão de vamos virar a chavinha, vamos fazer algumas rotinas que vão nos ajudar a trazer a cultura para dentro, os valores para dentro da casa, e a doutora Juliana veio com, ok, mas temos que ter um limite, temos que ser responsáveis, todos somos responsáveis, né, por essa cultura de integridade e home office ser efetiva, de fato. E a doutora Juliana também trouxe as citações da Isabela Camargo, muito interessantes, né, para a gente evitar as pausas, para a gente fazer as pausas voluntárias e evitar as involuntárias, até porque a quarta onda, que já ouvi falar, que a quarta onda vai ser burnout, depressão, ansiedade. Então, se presencialmente a gente já tinha essas questões muito evidentes no nosso dia a dia, agora com o home office, o nosso trabalho vai ter que ser dobrado, nosso senso de responsabilidade, os nossos cuidados vão ter que ser redobrados. Muito obrigada, doutora Juliana e doutora Daniela. Eu vou continuar com mais algumas perguntinhas aqui para vocês, e aí depois a gente abre para todo mundo que quiser participar. Doutora Daniela, eu queria entender qual a sua visão em relação a esses atos não íntegros. Por exemplo, pessoal, eu só vou pedir para todos deixarem os fones, os áudios no mudo e só abrirem quando forem falar, só para ficar mais fácil. Doutora Daniela, eu queria entender esses atos não íntegros. Por exemplo, se um profissional, um colaborador, ele está dentro da casa dele, está atrás das telas, né? Você acha que ele tem mais facilidade de praticar atos não lícitos, não íntegros, corruptos? Ou você acha que ele vai ver o filhinho dele aqui em casa, vai querer ser o exemplo? Não, eu preciso ser o exemplo, não posso praticar atos não íntegros. Como que você acha que vai ser? Até porque quando a gente está com uma telinha, a gente se sente com umas máscaras, né? Não sei como colocar dessa forma. Mas como você acha que vai ser essa questão de atos não íntegros? Vão ser exemplo, não vão ser? Como que você acha que vai ficar? Olha, Roberta, para falar desses atos, eu acho que a gente precisa falar também de moral e ética, que está profundamente ligada à integridade, né? A ética, ela reflete, ela questiona os valores morais, né? Ela questiona essas normas, esses valores, esses comportamentos da sociedade. Já a moral não, a moral é um conjunto de comportamentos, de costumes que são adotados por aquela sociedade. Então, em determinadas sociedades, algum comportamento, algum costume, e até em razão da época, né? Ele pode ser permitido, ele pode ser tolerado e fazer parte, e em outras não, né? E a ética, você pode ser uma pessoa ética ou não ética, né? Você pode, através da ética, respeitar um conjunto por inteiro de valores morais ou não, né? Ou você pode não respeitar nenhum daqueles conjuntos, né? Então, eu acredito que a pessoa, por estar em casa, né, ela talvez no princípio se sinta um pouco intimidada em praticar algum ato que não seja ético, que não seja íntegro, né? Mas isso não quer dizer que ela, a princípio, não respeite as convenções morais, né? Ela pode não ser ética. Então, por estar num ambiente familiar, no início, acho que ela talvez se intimidaria, né? Mas, se isso for da índole dela, do comportamento dela, algum momento isso vai vir à tona e ela vai praticar os atos que ela acredita que são importantes para ela, né, em benefício dela. Então, eu acredito que o comportamento das pessoas esteja muito ligado aos valores que ela tem.
Então, se ela é uma pessoa íntegra, ela vai manter essa integridade no trabalho, na vida pessoal, nos relacionamentos. E se ela não é uma pessoa íntegra, se ela pode ser facilmente corruptiva, ela pode ser facilmente corruptiva em qualquer dos relacionamentos, né? No trabalho, família. E eu acredito que as pessoas se sintam um pouco protegidas, né, por estarem atrás de uma telinha, né. Ouvi alguns dados, algumas pesquisas que falam que o assédio até sexual tem aumentado agora na pandemia, porque as pessoas se sentem um pouco protegidas atrás dessa telinha que a gente está, né. Muito legal, todas essas suas considerações. Eu falo que tem muitos estudos, né, que falam que uma pessoa, quando ela age com integridade, ela já pensa com integridade, ela é ética em todos os momentos da vida dela, em todas as ações dela, ela faz com ética. Quando uma pessoa tem uma índole, como você falou, um caráter mais para corrupção, todos os atos dela, ele sempre vai olhar procurando uma vantagem, vai sempre olhar procurando ver onde que ele pode efetuar a corrupção ali. Então, acho que a índole tem muito a ver. Eu costumo falar, e eu sempre falo isso em todas as nossas reuniões, que a gente está tentando colocar aqui a nossa reunião presencial online, né? Que a integridade, onde ela começa, né? A integridade começa no pensamento. É a coerência entre o pensamento, a fala e as nossas atitudes, né? Tem que ter uma coerência. Então, se uma pessoa já tem essa índole, esse pensamento de corruptível, de corrupto, normalmente se estende em todas as ações. Muito obrigada pelas suas ponderações, foram excelentes. Vou fazer mais uma pergunta para a doutora Juliana, para equilibrar, né? Senão fica 2 para uma só para outra. Doutora Juliana, em relação ao assédio moral, você já falou, que eu queria que você falasse mais um pouquinho, se você acha que diminuiu ou aumentou, mas pelo que você já falou, deu uma leve aumentada, né? Mas eu queria entender assim, a gente falou que não existe a gente sabe que não existe uma receita de bolo pronta, né? Que a gente faz as políticas de home office dentro dos programas de integridade, de acordo com o negócio da empresa, não tem receita de bolo pronta. E também no direito do trabalho, a gente só tem o teletrabalho, não tem uma regulamentação efetiva de home office, né? Você acha que só a gente ter uma política de home office dentro de um programa de integridade, dentro de uma empresa, é suficiente para essa cultura, para trazer efetividade nos programas? Você acha que só a política é suficiente? Então, Roberta, uma política que não sai do papel, ela não é suficiente para implantar uma cultura correta de home office, na minha opinião. Porque uma atitude, ela vale mais do que 1000 palavras. Então, na verdade, a cultura dos gestores tem que obedecer à política de home office. Então, cabe aos gestores, no caso das agendas sobrecarregadas de seus empregados, controlar as tarefas que seus empregados realizam, para que haja um equilíbrio entre a cobrança e a produtividade exigida em relação a essas tarefas. Lembrando só um parênteses que hoje realmente não existe uma norma que regulamente o home office, porém, a Câmara dos Deputados de Brasília já expediu um ofício, dia 11 de setembro agora, para os principais juristas da área de direito do trabalho, pedindo para que se realize um projeto de lei sobre o home office, tá? E esse projeto de lei, ele vai precisar regulamentar, por exemplo, o controle da jornada de trabalho, o custo da implantação desse home office, a questão de ergonomia desse home office e a questão do custeio do material de trabalho que o empregado usa em casa. Tá? É solicitado que esse projeto de lei esteja pronto até dia 15 de dezembro deste ano. Então, para o ano que vem, provavelmente teremos uma nova regulamentação em nível federal para o home office. Enquanto ela não surge, a política interna de home office ela é extremamente necessária, desde que efetiva, né? Lembrando que no direito do trabalho vale o princípio da primazia da realidade, né? Quem trabalha na área
conhece e sabe que, na verdade, o papel, como o papel aceita qualquer coisa, o juiz, no caso de uma reclamação trabalhista, sempre vai analisar, mediante o depoimento das testemunhas, da realidade dos fatos. Então, os fatos no direito do trabalho valem mais do que o que está na norma. Se existir uma política de home office que não for cumprida, ela não vai ter a serventia que deveria ter. Até porque o empregado, ele é considerado hipossuficiente pela norma, né? Ele é a ponta mais frágil da relação contratual com o seu empregador. É óbvio que ele vai obedecer o seu empregador, não vai deixar de cumprir suas tarefas com medo de perder o emprego, que é o sustento dele, que garante é uma verba alimentar, garante o sustento dele e da família dele. Então, a justiça, ela tem isso em vista, e até em razão disso, ela parte desses dois princípios para analisar os casos que são levados a ela. Então, respondendo à tua pergunta, uma política de home office poderia evitar o aumento de casos de assédio moral? Sim, se for efetivamente praticada pelos gestores e for corretamente implantada na empresa. Excelente, doutora Juliana. Acho que essa é a essência do compliance, da integridade dos programas, né? É que eles efetivamente, a palavra efetivo, não é eficaz, nem eficiente, efetivamente saiam do papel. E as nossas leis, cada vez mais, se elas conseguirem sair do papel e tiverem a execução, todos nós vamos ser beneficiados com isso, né? Então, se as empresas puderem fazer umas políticas sólidas, não copy-cole, eu acho que se tiver um projeto de lei, ele vai ser mais geral, né? E as empresas, de qualquer forma, vão ter que ter políticas próprias, até para a política ficar aderente aos seus negócios. Não vai dar para ter uma política de home office copy-cole, porque receita de bolo pronta, principalmente para trazer efetividade, não funciona. E aí os líderes também acreditam, né, que a alta direção, o suporte da alta direção, o exemplo da alta direção, isso tudo vai corroborar e ajudar para que a política de home office seja concretizada dentro da empresa, né? E eu queria fazer mais uma última pergunta, porque a gente trouxe aqui visões positivas e negativas do home office, né? E eu queria saber de vocês duas, começando pela doutora Daniela, quais pontos positivos você enxerga com esse home office, com essa cultura que a gente já está torcendo para ela iniciar de forma íntegra, ética e surtindo efeitos, né? Qual que é os pontos positivos na sua visão, doutora? Olha, na minha visão, um dos pontos positivos foi o fato de poder estar em casa, né, de poder estar com os meus filhos, de poder acompanhá-los de uma forma mais efetiva, porque até então, antes da pandemia, eu ficava a maior parte do tempo no escritório e eles ficavam na escola, né, e agora a escola também é em casa. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui desempenhando a minha função como advogada, meu trabalho como advogada, eu posso ir até o quarto e ver como é que está a aula, como é que estão as coisas, e o convívio da família. Lógico, isso é importante, está sendo muito importante, mas ao mesmo tempo é uma tarefa árdua, né? A gente sabe que conciliar, principalmente nós mulheres, conciliar a casa, conciliar os filhos com o nosso trabalho, isso tudo no mesmo ambiente, não é uma tarefa fácil, mas está sendo muito bom. Outro ponto positivo que eu acho que está refletindo em toda a sociedade, está sendo rever conceitos, né? Principalmente assim, será que por eu estar em casa, a gente precisa mais do que um carro? Será que a gente até está consumindo o melhor alimento possível? Existem algumas pesquisas agora que falam que a partir do momento que iniciou a pandemia, que as pessoas estão mais em casa, elas estão comendo menos fast food, estão comendo mais verdura, legumes, assim, as pessoas estão cozinhando mais em casa, coisa que antes, pelo menos aqui na minha casa, era mais nos finais de semana, à noite,
né, que a gente preparava a refeição e sentava todo mundo para jantar ou para almoçar nos finais de semana. Então, acho que isso tá sendo pontos muito positivos, né? Eu sei que toda mudança, ela é difícil, né? A gente encara um pouco como uma certa reticência, mas eu lembro, às vezes, né, que iniciou para nós, advogados, o peticionamento eletrônico. Era tudo muito difícil, né? E hoje está habitual, a gente está fazendo de forma normal e faz parte do nosso dia a dia, né? Eu sei que as mudanças, elas no início causam muitos transtornos, mas a gente tem que tirar a melhor parte dela, né? Então, a gente tem que ver qual que vai ser a melhoria a longo prazo. Então, acho que é mais ou menos isso que eu vejo do home office. Da questão da família, dos nossos, rever os nossos armários, a nossa alimentação, o meio ambiente, né, também. Sim, parece que estamos tendo menos trânsito por enquanto, né, não está todo mundo na rua, está todo mundo mais em casa, então eu acredito que até a poluição, né, pelo menos quando estava um pouco mais restrito, estava melhor o ar para respirar. Acho que tem esses pontos positivos. Muito obrigada, doutora Daniela. Doutora Juliana, na sua visão, quais pontos positivos você enxerga com o home office? Eu acho que interfere positivamente na economia doméstica, né? É mais barato comer em casa do que comer fora. Então, você não precisa mais gastar dinheiro com combustível, né? Porque você não precisa mais se deslocar para o seu trabalho. Então, acho que reflete diretamente na economia doméstica. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto seria na economia do bairro. Acho que pode existir um fomento no comércio do bairro onde você mora. Você não vai mais se deslocar para os grandes centros comerciais, não vai mais almoçar só nos grandes centros comerciais. Então, aquele restaurante da esquina da tua casa, aquele cafezinho a 2 quadras da sua casa, o mercado da esquina onde você compra os ingredientes para o teu almoço, eu acho que esse tipo de comércio vai ter mais benefício com o pessoal em home office. Muito legal. O comércio é fundamental, né, para os pequenos comerciantes, essa questão do home office, da gente dar saidinha aí do lado, na vendinha do lado, e economia doméstica, enfim, ticket, refeição, eu acho que vai ter que ser tudo revisto, né, porque você vai comer em casa, vai ser talvez substituído por alimentação. Vamos ver, cada empresa acho que vai ter as suas ponderações, mas se elas souberem utilizar os pontos positivos do home office a seu favor, a tecnologia a seu favor, acho que todo mundo vai sair ganhando. Eu tenho um ponto positivo aqui também para falar do home office, que na minha visão se nós não tivéssemos o home office, essa tecnologia a nosso favor, muito provavelmente até as pessoas que estão participando hoje da nossa reunião, ou por terem que se deslocar, por serem longe, não estariam participando com a gente. Então, eu acho que essa facilidade, pessoas de outros países se conectarem, participarem das reuniões, isso para mim é um ponto muito positivo. Acho que as nossas conexões ficaram mais rápidas, mais fáceis, e ajudando o meio ambiente, como disse a doutora Daniela, com a economia doméstica, como disse a doutora Juliana, e eu acho que é isso, assim, a gente conseguiu tentar colocar as nossas visões aqui sobre o programa de integridade e a cultura de home office. Agora, eu queria saber se alguém mais tem algum ponto positivo ou negativo do home office, se alguém quer fazer algum comentário, alguma visão. A gente está aberto aqui para as novas visões, para a troca de experiências, afinal, é um bate-papo, né? Continuem bebendo o café de vocês, por favor, que já deve estar gelado. E nós queremos abrir para todos. Fiquem à vontade para fazerem suas ponderações. Bem-vinda, doutora Emico, Roseli, estou vendo doutor Valdir, Angélica, Nessi, Camila
todos muito bem-vindos. Doutora Valéria. Olha, é só tirar o mute e participar, por favor. Boa noite. Boa noite, Robson. Sou eu, Robson, tudo bem? Oi, muito bem-vindo, boa noite. Deixa eu colocar aqui o vídeo, vai. Embora eu não esteja de agora ficou bem melhor, viu? Eu ainda nem estou me vendo aqui, é por causa dos comentários. Agora sim, deixa eu me posicionar aqui melhor. Pronto. Bom, primeiro, parabéns às palestrantes. Excelente tema, muito polêmico, muito interessante. Eu que sou do CEPROSP, Sindicato das Empresas de Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo, tenho recebido aí diversas dúvidas a respeito do home office e querem falar se tem lei, não tem lei. Eu falo, olha, a única coisa que tem é o teletrabalho e é tão estreito, né, tão pequeno que não dá para a gente sair esmiuçando sobre os cuidados que eu acho que são extremamente importantes quando a doutora Juliana colocou aí as preocupações pelo lado ético, né, e aí dá a importância do compliance ou de uma política em que essa política seja cumprida ali à risca, né? Então, sair fora do copy-cole, como disse a Roberta, é extremamente importante. Mas, assim, o que eu tenho orientado algumas empresas é sobre os tópicos mínimos, né, que se deve considerar numa política, para que as empresas, então, estejam seguras, entre aspas, né, em relação ao que está sendo escrito nessa política ou colocado como obrigações. A minha pergunta, eu gostaria de dirigir a qualquer uma de vocês que se acharem mais aptas a responder, em tópicos, né? Quais seriam os tópicos mais importantes que vocês entendem que uma política de home office deveria prever, né? Quais seriam? Só para eu poder ver se eu não estou dizendo bobagem. Gostaria de saber se vocês teriam como me ajudar nisso. Vamos ver. Robson, primeiro, muito obrigada pela sua participação ativa. Muito bom ter você aqui. E isso que vocês estão fazendo é muito importante, realmente, traçar as diretrizes, né? Porque é uma coisa nova para todo mundo, e se a gente não tem uma diretriz, fica todo mundo com essa sensação mesmo de tô perdido. O que é mais importante? Então, assim, quando a gente fala que não tem receita de bolo pronta, é mais para as especificidades de cada empresa, né? Do negócio de cada empresa. Mas eu acho que algumas diretrizes gerais que são importantes. A primeira delas é que a doutora Juliana sempre fala comigo, é o tempo, né? É o horário de almoço mesmo, é o horário de parada, até horários para cafés, enfim, para você conseguir se desvincular da cultura da empresa, porque é muito difícil para a gente virar uma chavinha. Estou aqui com os valores da empresa, de repente meu filho me chama aqui, o meu marido, e você tem que voltar com os valores da sua casa, então é muito complexo para todos nós, seres humanos, vulneráveis como somos, né? Então, eu enxergo que o horário, alguma coisa, estabelecer esses limites que a doutora Juliana trouxe, são muito importantes. De horário, vejo mais também tem algumas empresas que estão colocando, estabelecendo horários para as calls, assim, para os líderes ficarem disponíveis para responder perguntas. Então, essa divisão porque a gente não está batendo cartão. Então, depende muito da estrutura da empresa, né? Se for uma empresa muito pequena, não faz sentido algumas coisas. Mas eu acho que o estabelecer limites da doutora Juliana é o ponto principal. Eu queria que a doutora Juliana contribuísse também e a doutora Daniela nos pontos para o Robson. Lógico. O controle de jornada acho que é realmente o ponto mais essencial, né, de uma política de home office. Mas, além disso, eu vejo com alguns outros pontos como, por exemplo, o custo da implantação de um home office.
Por exemplo, eu posso dizer que na minha casa eu reformei a minha varanda, eu não tenho um escritório, não tinha um escritório, um quarto especial para ser um escritório de trabalho. Então, eu tive que adaptar a minha varanda para o meu marido poder trabalhar em home office, porque ele não vai mais retornar para a empresa. A empresa já cancelou os aluguéis dos andares onde eles ficavam estabelecidos. Custou para nós fazer isso, teve um custo monetário para isso. Então, como que vai ficar o custeio da implantação de um home office na casa do trabalhador? Outra questão, a questão da ergonomia. As pessoas estão trabalhando na mesa de jantar, que não tem a mesma altura de uma bancada de trabalho. Eu, por exemplo, se uma reunião é curta, eu sento na cadeira no banquinho do churrasco. Não, eu saio morrendo nas costas. Ou eu pego uma cadeira da cozinha. Quer dizer, existe um problema com a ergonomia que, a longo prazo, pode trazer doenças profissionais, principalmente bursite, tendinite, né, esse tipo de coisa, né? A pessoa vai trabalhar assim numa mesa que está muito alta, daqui a pouco está tudo com problema, né, mesmo. Questão do material de trabalho. Hoje em dia as atividades são muito digitais, em princípio eu não precisaria de papel, caneta, nada. Mas eu não sei, eu não consigo agora imaginar nenhum outro material de escritório que não fosse esse, mas eventual material de escritório tem que ser fornecido pela empresa, né? O empregado ele não tem o risco econômico do negócio, o risco econômico continua sendo do empregador, e ele não pode transferir esse risco econômico para o empregado. Então, tudo que envolve o risco econômico da atividade tem que, de alguma forma, ser reembolsado ao trabalhar. Essa é a minha visão. Estava pensando aqui também, Robson, a questão de treinar as pessoas, né, para o home office. Acho que a comunicação, em termos de home office, ela tem que ser muito mais clara, transparente, porque o líder não vai estar ali acompanhando, né? Então, treinar as pessoas até para elas saberem dividir o que é pessoal do que é profissional, porque essa é uma grande dificuldade. Então, fazer treinamentos depois de estabelecer as regras claras, esses treinamentos também, na minha visão, vão ser muito importantes. Doutora Daniela, alguma... Eu recebi algumas perguntas, né, nessa pandemia, de algumas empresas, assim, eu devo custear a internet do meu funcionário? Eu devo disponibilizar o computador para ele utilizar em casa? Questionar até mesmo do cafezinho, se a empresa teria que custear o cafezinho em casa, né? Veja, o funcionário está na casa dele, né, está ali de prontidão para atender a empresa, e ele precisa de meios necessários, porque na empresa ele está lá, na empresa ele vai utilizar o computador da empresa, ele vai utilizar a estrutura da empresa. Então, acredito que disponibilizar o equipamento para o funcionário trabalhar em casa seja uma boa saída, assim também como arcar com os custos de internet, aí pode ter algumas ponderações. Também devo arcar com luz, alguma coisa assim? Eu acho que é obrigação do empregador, sim, arcar com algumas dessas despesas, né? Ainda não temos o parâmetro concreto, mas eu acho que um programa de integridade que possa fornecer algumas diretrizes, né, do trabalho, eu acho que seria muito eficaz, nesse momento que a gente ainda não tem um parâmetro muito concreto, né? Vamos aguardar esse projeto de lei aí. Eu acompanhei algumas demandas trabalhistas nesse sentido, e a partir dessas demandas eu tenho alertado algumas empresas quando elas estão preocupadas. Algumas estão indo para o extremo, né, o exagero, no extremo em termos de custos. Aí começa o custo de ficar em casa mais caro do que o custo que ele tinha quando pagava o aluguel, coisa do gênero. Falou, toma cuidado para você calibrar isso direito. E aí o empregado começar a achar que você tem obrigação de pagar tudo, né? Você já tinha uma despesa de conta de luz, você já tinha ou não uma despesa de banda larga? Eu tenho. Qual é a sua banda? A minha banda é de 20. Para você poder trabalhar com o equipamento, com o acesso às informações, eu preciso que você tenha no mínimo 100.
se você exige, você tem que cobrir, você tem que ter na política previsto, e você precisa, quais são os parâmetros, quais são as configurações mínimas para que aquele trabalhador possa, então, executar as atividades na casa dele, ou não. E aí eu vou até a esse ponto desses cuidados com a questão ergonômica. E aí criar uma política paralela, inclusive, sobre orientações de postura, de móvel adequado, né, o equipamento que vai ser utilizado, apoio dos pés, né, se tem ou não uma cadeira, né, mais adequada para que ele possa, então, estar trabalhando ali durante o dia. Todos esses cuidados, se a empresa ignorar, uma hora volta para ela como problema, sim. Então, eu sempre orientei que a política, inclusive, de segurança do trabalho, deve prever questões de iluminação, porque ela cansa, né, cansa durante o dia, ela dá um cansaço visual, né, durante o dia. Então, tem todos esses aspectos. Se você não orientar um empregado, ele poderá cometer erros, e aí esses erros você poderá ser responsabilizado. Então, todas essas preocupações que você tinha com o colaborador dentro do seu ambiente, quando ele está no ambiente que é a casa dele, e você não pode adentrar e nem você mexer, você deve orientá-lo como ele deveria fazer para que ele não venha a cometer outros problemas. E até o ponto de ter um questionário, mais olhando o aspecto psicológico, e verificar se aquela pessoa tem condições de trabalhar em casa, porque poderá ocorrer situações em que aquela pessoa não tem condições de fazer home office, porque ou ela tem uma pessoa doente, ou tem criança pequena em que ela tem que estar ali tomando o devido cuidado, e não tem ninguém para poder cuidar. Então, poderá acontecer situações em que ele não tem condições de fazer home office. E aí não adianta querer fazer milagres, né? E aí eu tenho explicado para a empresa que os custos, por exemplo, de benefícios, devem ser mantidos com exceção de vale-transporte, porque o vale-transporte, ele tem uma lei em que pode trazer um problema para a empresa se ela continuar pagando algo que ele não usa, né? Então, se ele não está utilizando o transporte, não tem por que pagá-lo. Agora, se a empresa estabelece uma alternância, né, entre trabalhar em home office e ter que ir na empresa, que eu acho que é importante ele comparecer na empresa quando há este ambiente, é bom para ele também, para fazer a integração com outras pessoas. Então, se ela estabelece uma vez por mês, pelo menos, ele ter que ir até a empresa deverá reembolsar, por exemplo, o vale-transporte, sim. Então, assim, em termos de linhas gerais, vocês já colocaram a questão da jornada de trabalho, e isso é extremamente importante. Eu digo sempre para as empresas, a pessoa que está trabalhando em casa, ela precisa saber que o tempo de trabalho dela é aquela pelo qual ela foi contratada. Não existe horas extras automáticas, não tem por que ter horas extras naquele aditivo. E deixar claro que se o colaborador quiser fazer horas extras, deve partir dele o pedido para a empresa avaliar realmente aquela necessidade e autorizar ou não, até para que comece a inverter o processo. Até porque o Ministério Público e outros órgãos têm um certo receio por conta da época das manufaturas, né, em que as pessoas ficavam lá trabalhando, família inteira, criança, para montar produtos, essas coisas do passado. Então, já existia no passado um problema com o home office do passado, né? Hoje, é lógico que estamos em outros tempos, mas eu queria dividir com vocês um pouco dessa experiência que foi chegando para mim e eu fui tentando entender um pouco mais. Eu já tinha feito um projeto sobre home office em 2012 e tentando convencer as empresas da importância de se fazer isso e elas sempre tiveram um certo receio por conta da produtividade. E hoje já se mostrou mais do que interessante, né? E ao contrário. Muito obrigado, Robson, por compartilhar a experiência. Acho que troca de experiências é a forma mais rica da gente agregar valor, né? Trocando experiências mesmo, cada um trazendo suas experiências. Eu fiquei pensando aqui, quando você estava falando também, que eu vi um artigo hoje, agora não me lembro a fonte, mas que estava falando exatamente isso, que o equilíbrio é o que vai acontecer daqui para frente, né? As pessoas vão ficar talvez 3 dias em casa e dois na empresa, porque nós somos seres humanos e a gente precisa dessa interação, a gente precisa inteirar, a gente precisa
se comunicar, ter os nossos cafezinhos para ele ter o mesmo sabor, ter esse compartilhamento. E eu acho que você acabou respondendo também a pergunta, até te agradeço, Robson, da Cláudia Pellegrini aqui, que ela perguntou, no caso de funcionário, quem deve arcar com estrutura, custo, internet, energia elétrica. Acho que você já, com a sua troca de experiência, já respondeu isso para a Cláudia. E se ela tiver mais alguma dúvida, ela pode contatar a gente. E outra questão que eu pensei também é o código do vestuário, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar bastante na forma como a gente se apresenta, porque na empresa, presencialmente, a gente tem mais facilidade, o outro te fiscaliza, né? Como a doutora Juliana, uma vez a gente conversando, e a doutora Daniela, a gente falou, o outro, quando você entra na empresa, se você entra com uma vestimenta não adequada, o outro já te fiscaliza. E aí, em casa, talvez, o código de vestuário ser remetido, né? A política de home office remeter ao código de vestuário da empresa, se a empresa tiver. Se não, colocar um artigo nesse sentido. Espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. Queria saber se mais alguém tem alguma ponderação, que a gente já está chegando no final da nossa reunião. Mais alguma ponderação, algum comentário? Doutora Roberta, só para completar a questão de reembolsos, eu participei de uma pesquisa nesse sentido, em que várias empresas, inclusive de grande porte, foi perguntado se estavam fornecendo esses reembolsos automáticos. Boa parte das empresas, atualmente, estão reembolsando por demanda, tá? Então, ela tem na política que as pessoas que não têm esse custo e que vieram a passar a ter, elas devem procurar o RH da empresa ou o setor lá responsável de compra, seja lá qual for, para que, então, solicite esses reembolsos, e aí tem um parâmetro, normalmente eles estabelecem 60 megas, estabelecem qual é a banda larga, lá, mínima necessária, e qual é o custo médio de mercado. Então, eles estabelecem um teto, ó, a empresa vai reembolsar até 70, 80 ou 90 reais. O número que eu vi mais comum foi de até 90 reais. Então, e mediante a apresentação do recibo, né, da despesa. E aí a empresa, então, efetua o reembolso a partir dessa apresentação da despesa. Só queria completar para vocês, porque me chamou a atenção esse parâmetro que até então não existia, tá? Muito obrigada. Mais alguém? O pessoal está tímido, viu, Roberto? Doutora Andréa, Angélica, doutora Cíntia, Fabrício, Francisco, Juliana, Miriam, Nessi, Roseli, Valdir, Valéria. Se alguém quiser fazer algum comentário final, algum ponto positivo que viu, ou algum ponto a gente ficar pensando, trazer uma reflexão aqui para a gente, sempre bem-vindo. Bom, que a gente vai caminhar para o final. O pessoal está tímido mesmo, mas a gente está muito feliz com a participação de todos vocês, assim, é uma honra ter vocês aqui com a gente, acompanhando, e se vocês puderem pegar as canequinhas para a gente tirar uma foto, acho que aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta, só da doutora Cláudia, né? Roberto? Eu estou sem canequinha. A minha é virtual. Ah, sou virtual. Adorei essa caneca virtual, tá valendo. Eu vou ler até. Aliás, muito obrigada pelas suas informações práticas de quem está realmente lidando com essas demandas hoje em dia. São muito enriquecedoras. Eu que agradeço as informações complementares de vocês, que também estão no dia a dia, né, participando desse novo momento, desse novo normal que eles chamam, né? Exatamente. Muito bom. Então... eu vou ler até uma mensagem que está na minha caneca aqui. Eu falei para as meninas que eu ia trazer para as doutoras, que eu ia trazer uma caneca com uma mensagem final. Então, vou ler a mensagem da caneca aqui.
e que valha, antes de mais nada, por si só, cada jornada. Vander P. Que valha, né? Cada jornada da gente. Então, Muito vamos bom. fazer o nosso brinde Olá, final. sorriso, que eu vou fazer um print da tela. Sorriso. Café. Boa noite para vocês, viu? Obrigado. Boa aí. noite, obrigada. Parabéns. Obrigada, muito obrigada Até pela a participação. próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, Fiquem fiquem na com Deus, vocês todos. Até logo. Até logo.